porque a odd é a favor do Botafogo, mas com a odd já é interessante, paga bem, né? Acima de 1,50. E aí? Vamos Cara, confiar no Fogudo? Bom, outro jogo interessante na Libertadores e decisivo é Botafogo e Universidade do Chile, tá? Confronto direto aí por classificação, jogo terça 9h30 lá no Newton Santos. O Botafogo precisa vencer para avançar. Pois é, vai enfrentar o líder do grupo, né, que é a Universidade de Chile, tarefinha complicada. A gente tem um contextozinho específico aí para falar sobre a Universidade de Chile, sobretudo, tá? Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí, estatísticas recentes. Dois times que vêm de derrotas, né, momentos até parecidos ali, retrospecto recente. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação antes. Por quê? O Botafogo, nesse momento, ele não está conseguindo vaga na próxima fase da Copa Libertadores, né? Ele estaria indo para a Sula. A grande questão aqui é o seguinte: ele vai enfrentar a Universidade de Chile, que também não está classificada, pode ficar de fora. O Estudiantes, ele vai enfrentar o Carabobo, em casa. Então pode botar uma vitória aí do Estudiantes. Já está classificado, Estudiantes. Já está classificado o Estudiantes, né? Ele vai vencer o Carabobo, seria uma loucura não vencer. Então qual é a grande questão? O Botafogo, ele joga para vencer a partida. Um empate elimina o Botafogo aqui, considerando essa vitória do Estudiantes, né? Ele só passaria com um empate se o Estudiantes perder pro Carabobo, que não vai acontecer. Venhamos e convenhamos, né? E tem pela frente essa Universidade de Chile, que é a líder do grupo. A grande questão vamos começar pelos confrontos da Laú, né, da Universidade de Chile. O time vem de derrota lá no Chile por 2-0, certo? E na última vez que se disputou pela Libertadores, meteu 4-0 no Carabobo. Só que é aquele jogo que a gente pode dar uma relevada. E aí é onde eu quero trazer as outras duas partidas mais complicadas que a Universidade de Chile teve. Ela perde de 3-0 em casa para o Estudiantes. E quando enfrentou o Carabobo fora, ela só empatou em 1-1. Foi o único ponto do Carabobo, tá? Foi o único ponto do Carabobo. E antes disso é que ela havia vencido lá o Estudiantes por 2-1. Mas, no retrospecto recente, ela até caiu um pouquinho de produção, né? Até na Taça de Chile, a gente veio ali, empatou com o Recoleta, aí perdeu esse último jogo para o Deportivo Limate. Então, enfim, ele começou a Libertadores bem, venceu o Botafogo, né? Vence também o Estudiantes fora de casa, mas tomou um 3-0 em casa do Estudiantes e não conseguiu vencer o Carabobo fora. Então caiu um pouquinho de produção aí, a Laú. Vamos ver o Botafogo, né? Que o Botafogo é aquilo. Em casa ele vai bem, fora vai mal, né? Ele perdeu do Capital, havia vencido 4-0 na ida. Dá pra relativizar, né? Empatou em 0-0 com o Flamengo no Maracanã. Aí em casa ele vence o Estudiantes, vence o Inter. Aí fora, a única vitória fora aí com o Renato Paiva foi esse jogo aí contra o Carabobo, 2-1. Aí perde fora pro Bahia, vence o Capital em casa, vence o Fluminense em casa. Então a gente vê uma discrepância muito grande dos resultados do Botafogo como visitante e como mandante, né? Ele vence os jogos em casa e fora ele dificilmente vence, né? Empata ou perde. Os últimos jogos dele em casa, 2-0 no Flu, em clássico, 4-0 no Capital, beleza, dá pra relativizar, a discrepância é muito grande, 4-0 no Internacional e a vitória por 3-2 diante do Estudiantes de La Plata. Venceu os últimos 4 jogos atuando em casa e conseguindo marcar muitos gols, tá? Normalmente aí marcando 3, 4 gols aí, o Botafogo. Então, cara, levando em consideração que ele joga no Newton Santos, do atual campeão da competição, eu acho que pode dar bom pro Botafogo. Muito bem, então momento Bet Nacional na tela, vamos ver as odds aí, porque a odd é a favor do Botafogo, mas com a odd já é interessante, já paga bem, né? Acima de 1,50. E aí? Vamos Cara, confiar no Fogudo? Eu acho que dá pra confiar, tá? Assim, confiar em gols é um pouquinho complicado, porque a Universidade de Chile, ela vai jogar ali pelo empate, né, velho? O empate classifica ela. Então, difícil tentar imaginar algo em termos de ambas marcam e tal. Eu acho que até poderia ser um jogo pra under, só que aí qual é o grande problema também do under, ao meu ver, que tem uma odd boa, o under 2,5. Se o Botafogo faz um gol cedo, muda o contexto do jogo. Muda o contexto completamente, a gente passa a ter a Laú sendo eliminada, né? Então, quebra completamente a análise, velho. Eu acho que a gente acaba se expondo muito. E eu acredito que o Botafogo jogando no Newton Santos vai conseguir vencer. Então, eu acho que qualquer outra aposta seria um risco muito alto. E considerando que a gente já tem uma odd acima de 1,5 na vitória do Botafogo, eu acredito que sim, essa é a opção do melhor custo-benefício. Muito bem, então 50 é o nosso stake aí, vitória do Botafogo contra a Universidade de Chile fica sendo a nossa sugestão de aposta.